Você provavelmente já ouviu essa frase, como acima, assim abaixo. Ela aparece em livros antigos, em frases de efeito nas redes sociais, em tatuagens, até em discursos de quem fala sobre espiritualidade. Mas poucas pessoas realmente param para perguntar: o que isso significa de verdade? Qual o peso oculto que essa pequena sentença carrega? E por que Thoth, o mestre do silêncio, da alquimia e dos princípios universais, transmitiu essa ideia com tanto cuidado, como se fosse uma chave escondida à vista de todos, mas só compreendida pelos que realmente estão prontos para ver? Não se trata de mais uma frase bonita. É um princípio vivo, uma revelação silenciosa que, quando sentida e não apenas compreendida, transforma a forma como você percebe o mundo, suas emoções, suas escolhas e a realidade à sua volta. A frase parece simples, quase óbvia. O que está acima se reflete no que está abaixo. O que está no céu se espelha na terra. O que está no invisível se manifesta no visível. Mas o que Thoth deixou para os que têm olhos de ver vai além da explicação literal. Ele não ensinava conceitos para serem decorados. Ele deixava espelhos para que o iniciado pudesse se enxergar com profundidade. Como acima, assim abaixo, não é uma ideia teórica. É um espelho vibracional, um lembrete de que tudo o que está se manifestando fora de você, cada pessoa, cada situação, cada desconforto ou milagre, é reflexo exato de algo que vibra dentro de você, mesmo que em silêncio. Não é castigo, não é coincidência, é lei. Esse princípio é a base de toda a criação consciente. Thoth, como símbolo da sabedoria que observa em silêncio, não escreveu manuais de manifestação. Ele codificou verdades em frases que exigem não repetição, mas presença. Porque você não acessa esse princípio com pressa, com pressentimentos ou com medo. Você só o acessa quando está disposto a olhar para o que vibra dentro de você com honestidade. Porque aquilo que você mantém em silêncio, sua frequência mais sutil, aquela que muitas vezes nem você mesmo percebe, é o que define como a realidade vai te responder. E é por isso que a frase carrega um poder tão transformador. Ela não fala sobre o mundo externo, ela fala sobre o seu mundo interno e como ele molda, dia após dia, tudo o que se torna matéria ao seu redor. Pense por um instante. Quantas vezes você desejou algo conscientemente, mas colheu o oposto? Você pensava positivo, fazia afirmações, mentalizava, mas mesmo assim o resultado não vinha. Isso acontece porque o universo não responde ao que você deseja. Responde ao que você vibra. O que está acima, sua consciência, suas crenças silenciosas, suas emoções mais profundas, sempre será o molde do que se tornará visível. E é isso que Thoth ensinava. O visível é apenas o último estágio de um processo que começou muito antes, num campo onde só a presença consciente consegue acessar. Mas aqui está o ponto mais desafiador. Para viver essa verdade, você precisa parar de tentar mudar a vida de fora para dentro. Precisa abandonar a ideia de que, se controlar tudo ao seu redor, vai encontrar paz. Thoth ensinava que a verdadeira transmutação começa no invisível. Se você quer transformar sua realidade, precisa primeiro mergulhar onde ninguém vê, nas crenças que você herdou, nos medos que você camufla, nas intenções que vibram por trás de cada palavra e ação, porque é aí, nesse espaço silencioso, que a realidade é escrita antes de se tornar visível. E é aí também que ela pode ser reescrita. Como acima, assim abaixo, não é um ensinamento para ser repetido. É um convite para viver de forma coerente. Coerente entre o que você sente, pensa, fala e faz. É quando essa coerência se instala, mesmo que de forma sutil, que o mundo ao seu redor começa a se reorganizar. Não como mágica, mas como consequência natural de uma vibração autêntica. Continue com sua atenção aqui, Thoth tem muito para te revelar. Vamos mergulhar nesse espelho e entender como aplicar esse princípio hermético no dia a dia com consciência. E por que Thoth via nisso o início da verdadeira criação interior. Você vai perceber que não precisa mudar o mundo, apenas aprender a vibrar diferente dentro dele. Se você entendeu que, como acima, assim abaixo, não é uma frase bonita, mas sim um espelho vibracional, está pronto para dar o próximo passo, aplicar isso na sua vida cotidiana. Porque essa sabedoria não foi feita para ser decorada, foi feita para ser vivida. E viver isso significa perceber que o seu campo interior está sempre emitindo sinais, ainda que você esteja em silêncio.
Sinais que moldam o que chega, o que se afasta, o que se repete. A realidade, essa que parece tão sólida e imprevisível, é profundamente sensível à sua vibração. E quanto mais você se alinha com essa verdade, mais começa a perceber os padrões invisíveis que antes passavam despercebidos. A maioria das pessoas vive em guerra com os sintomas da realidade. Quando algo não dá certo, buscam consertar o resultado. Mudam de lugar, mudam de pessoas, mudam de objetivos. Mas raramente olham para o que estão emitindo como frequência interna. E é por isso que muitos ciclos se repetem. Porque se o que está acima, sua mente, sua emoção, sua vibração, permanece o mesmo, o que está abaixo, sua vida visível, inevitavelmente volta a espelhar os mesmos padrões. Esse é o ponto central do princípio deixado por Toth. A mudança real nunca começa de fora para dentro. Ela só se manifesta de fora depois que foi plenamente incorporada dentro. E isso exige algo que nem todos estão dispostos a fazer: parar, silenciar, observar com honestidade o que está sendo emitido de forma inconsciente. Não é confortável, às vezes é até doloroso, porque você começa a perceber que boa parte da sua realidade foi moldada por vibrações que você mesmo sustentava. Medos herdados, crenças limitantes, dores não resolvidas. Mas ao mesmo tempo, essa percepção é a sua liberdade. Porque uma vez que você vê com clareza o que está sendo projetado de dentro para fora, você pode finalmente mudar a origem, e não apenas os efeitos. Toth dizia que a realidade não pode ser enganada. Você pode dizer qualquer coisa com palavras, mas o campo da existência responde ao que você realmente sente, não ao que diz querer. Você pode afirmar que confia, mas se vibra dúvida, a vida te responde com testes. Pode desejar abundância, mas se vibra escassez, a vida te responde com falta. Não como punição, mas como reflexo, porque a realidade não julga, ela apenas espelha. E o mais curioso é que, quando você começa a vibrar em coerência com aquilo que deseja viver, mesmo antes de ver qualquer resultado, o mundo externo começa a se reconfigurar sutilmente. Pessoas se afastam, oportunidades inesperadas surgem, situações que antes eram travadas começam a se mover. E tudo isso acontece sem esforço forçado. Não é manipulação, é alinhamento. É como se a realidade respirasse com você, se você estiver presente o suficiente para perceber. A seguir, vamos entrar na dimensão mais sutil desse ensinamento. Como o campo acima não está apenas em você, mas também além de você. E como Toth compreendia essa conexão entre o ser humano e o todo como uma unidade criadora que nunca foi separada. Prepare-se para enxergar não só sua vida, mas o próprio universo como um espelho consciente. Até aqui, você já compreendeu que o que está dentro se reflete fora, que sua vibração silenciosa está moldando sua realidade, mesmo quando você não percebe. Mas Toth ia além. Ele não via esse princípio apenas como uma lei de causa e efeito, mas como uma prova viva de que não há separação entre o ser humano e o cosmos. E é isso que começa a ficar claro quando você mergulha mais fundo nesse ensinamento. Como acima, assim abaixo, não está dizendo apenas que o espiritual influencia o material. Está dizendo que você é o reflexo do todo, que o céu não está fora de você, mas em você, como você, e que cada parte carrega a totalidade em forma condensada. Essa ideia, se realmente absorvida, muda tudo, porque ela dissolve a separação entre sagrado e profano, entre espiritualidade e cotidiano, entre criador e criatura. Você deixa de buscar o divino fora, em templos, figuras, fórmulas, e começa a perceber que tudo aquilo que você chama de o alto, o céu, Deus, o universo, está vibrando através de você o tempo todo. Seu corpo, sua mente, seu campo emocional e energético, tudo isso é um microcosmo que espelha o macrocosmo. E se o todo vibra em ordem, harmonia e inteligência, então você, em essência, carrega essa mesma estrutura dentro de si, só que adormecida. E a proposta de Toth é simples: acorde. O que está acima, as leis universais, a inteligência cósmica, a sabedoria do invisível, já está em você, ainda que de forma esquecida. Quando você se alinha internamente, não está apenas ajustando sua vida pessoal. Você está ressoando com a estrutura do próprio universo.
Está vibrando em sincronia com os ritmos que regem o tempo, o espaço, a criação. E é por isso que tudo começa a responder de forma diferente, porque você deixou de emitir ruído e começou a vibrar em clareza. Esse é o segredo da manifestação verdadeira. Não é sobre fazer acontecer, é sobre se tornar o que já está acontecendo no plano mais sutil. Quando sua vibração interna coincide com os ritmos superiores, o abaixo começa a refletir com perfeição o que está acima. Thoth via isso como um tipo de geometria sagrada. Tudo no universo é forma e frequência. E toda forma que você vê foi, antes de tudo, uma frequência. Assim como uma flor não nasce por acaso, mas obedece a um padrão invisível que a molda, sua realidade também está seguindo padrões que você mesmo emitiu, consciente ou inconscientemente. E esses padrões podem ser reescritos quando você acessa o campo do acima, isto é, da consciência desperta. Não é mágica no sentido comum. É matemática vibracional. É coerência energética. E é acessível a todos que se dispõem a viver em presença. Mas talvez o ensinamento mais importante aqui seja este. Você não está separado de nada. O universo que você busca já vibra dentro de você. As respostas que procura já ecoam no seu campo. Os milagres que deseja já estão te cercando. Mas a pergunta é, em que frequência você está vibrando agora? Porque a realidade não se ajusta ao seu querer. Ela responde ao seu ser. E quanto mais você se torna aquilo que deseja viver, menos resistência existe. E mais natural é o processo. A realidade se dobra suavemente diante de quem vibra a verdade. Não por esforço, mas por sintonia. Na última revelação de Thoth para você, vamos fechar esse ciclo com profundidade. Você vai entender como viver esse princípio no cotidiano de forma real, como manter a vibração mesmo em meio ao caos, e por quê, como acima, assim abaixo, não é apenas uma frase, mas um modo silencioso de criar o mundo a partir de dentro. Chega um ponto em que o ensinamento deixa de ser um conceito interessante e se torna uma lente, um novo modo de ver tudo. Você começa a perceber que, como acima, assim abaixo, não é uma filosofia distante. É a descrição precisa do que acontece no instante em que você se alinha com a sua própria essência. Não se trata de forçar a realidade a obedecer seus desejos. Se trata de lembrar que o mundo lá fora sempre foi um reflexo do mundo aqui dentro, e que se o reflexo não agrada, não é o espelho que deve ser quebrado. É a fonte da imagem que precisa ser ajustada. O seu campo vibracional é essa fonte. Thoth sabia disso. Por isso, nunca ensinava por imposição, nem por fórmulas prontas. Suas mensagens eram como sementes, simples, pequenas, mas carregadas de poder silencioso. E a maior delas talvez seja essa. A realidade não acontece para você. Ela acontece a partir de você. Cada pensamento repetido, cada emoção sustentada, cada intenção sentida com verdade, tudo isso vai se organizando em frequências, e essas frequências se condensam em formas, pessoas, circunstâncias, desafios, bênçãos. A matéria apenas obedece ao invisível, e o invisível nasce no seu estado de ser. Por isso, viver esse princípio é mais do que entender sua lógica. É uma escolha. É decidir todos os dias vibrar a partir daquilo que você quer ver refletido no mundo. Não como quem exige, mas como quem já reconhece que o poder criador não está fora. Está em você, em cada gesto, em cada pausa, em cada silêncio. A forma como você reage às pequenas coisas, a intenção por trás do que você fala, a energia com que você entra em um ambiente, tudo isso está construindo, aos poucos, o que virá. Muitos buscam mudanças rápidas, resultados, milagres, mas se esquecem de olhar para dentro com profundidade, esquecem que a única transformação real é aquela que nasce da coerência interna. Quando aquilo que você sente, pensa e vibra está em harmonia, o universo não tem escolha, ele responde. Porque a realidade é como um campo vivo e consciente, que lê você muito além das palavras. Ele não responde ao que você diz querer. Ele responde à vibração que você sustenta quando ninguém está olhando. E por isso, o trabalho mais poderoso que você pode fazer é invisível. E então o que está acima? Seus padrões mais sutis, suas intenções puras, sua presença desperta, começa a descer, se torna forma, encontro, sincronicidade.
A realidade passa a se curvar, não aos seus desejos, mas à sua vibração real. E essa é a manifestação mais elevada, aquela que nasce do alinhamento entre céu e terra, entre espírito e matéria, entre essência e forma. Você, vivendo como espelho do todo. Se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido. Essa frase não é só um ensinamento, é uma frequência. Como acima, assim abaixo. Não apenas para entender, mas para viver, silenciosamente.